Nós vivemos anos carregando dores, peso, excesso de sentimento, que a gente é muito agarrado no que passou. E esse excesso de coisa que a gente vai carregando, que vai aqui, ó, nós vamos montuando nossas costas, no nosso corpo, vai nos adoecendo. Então, se você chegou aqui, se você chegou até aqui para assistir esse vídeo, pode ter certeza que tem uma mensagem para você, então fica até o final. Eu sou Andréa Fortes, sou terapeuta holística e energética, focada em liberação energética, liberação de padrões que nos adoecem. Estudo muito e me aprofundo cada vez mais nesse espaço, porque foi onde eu vivi durante muito tempo. Onde eu colocava coisas em cima de coisa, guardava, sempre estava sobrecarregada, sempre estava cansada, sempre estava doente, estava acima do peso. Meu corpo deformado, porque imagine assim, cada situação que nós passamos, cada momento, ainda mais se ele estiver carregado de uma emoção, principalmente raiva, tristeza, ódio, mágoa, estresse, culpa. Cada componente desse, cada coisa é como se fosse esse saquinho aqui, ó, tá? E nós vamos guardando no nosso arquivo, nosso corpo, nós vamos guardando no nosso armário. Então pensa, você chegou do mercado, você foi lá no mercado, comprou tudo que você escolheu e trouxe e guardou no seu armário. Foi guardando. Cada coisa no seu lugar. E essas coisas, muitas delas vão ficando esquecidas. Sabe aquelas coisas que a gente compra? Às vezes até nessas lojas que são... A gente tem um monte de coisa, de utilidade, coisas que a gente depois acaba nem usando. E fica lá entuchada dentro do armário. E vai só ocupando espaço. Isso também acontece com todo essas coisas que a gente carrega, que a gente traz da nossa vida. Então são anos que nós vamos acumulando, um por vez, nós vamos acumulando coisas que pesam, coisas que ocupam espaço e coisas que vão adoecendo o nosso corpo. Por exemplo, muitas vezes você tem dores de garganta, você tem questões nessa região do pescoço e você não sabe da onde que vem. Aí você faz exames e mais exames, faz tratamento, às vezes dá uma aliviada, mas volta. Quando nós não falamos o que queremos, quando a gente começa a ficar trancado aqui na garganta, isso vai provocando estagnações nessa região. Então a gente pode desenvolver problemas nas glândulas, nas amígdalas, infecções, problemas de tireoide, problemas também de cervical, porque é nessa região, por coisas que nós não falamos. Por coisas que nós não falamos. A gente engole, sabe aquele negócio do engolir seco, né? A gente vai ficar trancado. Então você pensa como se fosse uma bola aqui. Então você pensa, tá? Aquela situação onde alguém de alguma maneira te ofendeu ou aconteceu alguma coisa muito séria, naquele momento você não externalizou, você engoliu e ficou parado aqui. Imagina você com um saquinho desse aqui. Incomoda. Até se você colocar sua mão agora e fizer um pouco de pressão, vai incomodar. E além de dores e questões, sabe quando às vezes rola aquela papada aqui? De tanta estagnação de energia que tem. Tanta estagnação de energia. Porque olha, aconteceu uma situação. Essa situação
vai gerar uma a partir do significado que você der para essa situação. Porque para algumas pessoas pode acontecer a mesma situação e não tem importância. Aí, dependendo do significado que você der para essa situação, o que vai acontecer? Essa situação, você deu um significado, vai gerar uma emoção. Se for emoções ali baixas, né? Tem baixa densidade, emoções pesadas como estresse, medo, culpa, raiva, mágoa, o que vai acontecer? Vai gerar essa emoção. Vai gerar essa emoção. Gerou uma mágoa, por exemplo. Essa mágoa, ela vai interiorizar, vai fazer parte do nosso sistema, do nosso corpo. Assim como um vírus, uma bactéria. E ela vai se alojar. Ali ela começa a modificar a nossa energia. Ela começa a modificar o nosso corpo, o nosso metabolismo. E ela vai ficar alojada em alguma região. Por isso que tem regiões específicas que são mais afetadas por algumas questões. E nesse caso, ela vai se alojar em algum lugar. Tristeza, ataca mais pulmão. Estresse, quando você engole muito sapo, quando você não consegue digerir as coisas, ataca estômago. Então são várias situações. E aí isso vai para o nosso corpo. Medo, culpa, cada uma tem o seu local que depois vai ficar ali. E isso, além de ficar ali no nosso corpo físico, o que vai acontecer? Olha, presta atenção, você está carregando um monte de coisa, tá? Eu gosto muito de fazer a dinâmica da mochila, que é bem bacana. Eu trouxe isso aqui para representar hoje. Você vai enchendo com mágoa, raiva, ódio, seja lá o que for, várias coisas. O que acontece? Você está carregando esse trem pesado. Você consegue caminhar? Não dificulta o seu caminhar? Então, o caminhar na sua vida vai ficar dificultado. Você não vai conseguir caminhar com facilidade. Então, você não vai conseguir progredir na sua vida. E isso pode afetar áreas específicas da sua vida. Pode afetar financeiro, pode afetar relacionamento. Dependendo de onde que surgiu, qual que foi o que ela ocasionou, pode interferir numa área. Dependendo do que aconteceu aqui no começo, pode interferir o que nós chamamos de crença raiz. Transforma numa crença, numa programação. Pode afetar uma área da sua vida, financeira, amorosa, física, pode trazer obesidade, dificuldade de emagrecimento. Então, é muito mais do que o corpo físico. Vai afetar diretamente áreas da sua vida. Vai afetar diretamente áreas da sua vida. E muitas vezes, antes de nós sentirmos no corpo físico, já está afetando as áreas da nossa vida. Quando a gente sente no corpo físico, é o último estágio. É o último estágio. Por isso que é tão importante que a gente olhe para isso, para as nossas emoções. O que a gente está carregando? A gente escolhe ali ficar anos cultivando mágoa, cultivando raiva, cultivando rancor. E isso vai afetando. Vai dando enxaqueca, vai dando várias complicações. Eu atendo inúmeras pessoas que vêm por queixas físicas, mas as questões delas são emocionais. Tem alguma coisa ali por trás do físico. Tem pessoas que trazem dores da infância que fazem com que elas estejam sempre adoecidas. Pessoas que não se sentiam amadas quando criança, na vida adulta pode buscar esse amor em vários lugares e aceitar relacionamentos tóxicos. Por quê? Ela precisa de atenção, ela quer amor.
Então, qual a vantagem nisso? Sempre tem. Tudo tem um ganho secundário. Nada é por nada e nada é à toa. Tudo tem um motivo, tudo pode ter um ganho secundário. Alguma coisa pode ter ali atrás, por trás disso. E é aí que nós entramos com todas as ferramentas, todas as terapias, todo o conhecimento energético, tudo que a gente traz da medicina tradicional chinesa, da massoterapia, e nós fazemos essa inclusão para poder ir lá cavucar, ir na crença raiz, achar o que está acontecendo, para tirar todos esses pesos. E o que mais eu percebo, duas coisas assim que... Uma coisa assim que sempre é a culpa. A culpa. A culpa por não dar conta, a culpa por... Sabe, às vezes nós somos tão julgados, tão recriminados. Então, a culpa. A culpa e o abandono. Culpa e abandono são duas questões que pegam muito forte. Culpa e abandono, e vai reverberar por toda a nossa vida. Uma situação lá da infância vai sim reverberar por toda a nossa vida, mesmo que você às vezes nem lembre mais da situação, não saiba o que tem acontecido. Se você se sente extremamente culpado ou culpada, se você se sente extremamente rejeitado, abandonado, tá sempre com a sensação de que está sendo abandonado, pode ter uma questão mais profunda. Pode ter uma questão muito mais profunda sobre isso. Então eu já te faço um convite. Se essa mensagem foi para você, se você está sentindo isso, pode ficar à vontade, deixe um comentário aqui. Nós podemos progredir e além desse momento, desse vídeo que é curto e eu não consigo te atender, saber de você, mas eu gostaria muito de poder te ajudar. Se você percebeu que isso pode te ajudar de alguma maneira, se eu trouxe alguma verdade para você, deixe aqui nos comentários que eu entro em contato, a gente se comunica e você pode ter uma vida melhor. Vou deixar também aqui o link da comunidade Liberte-se Viva, que lá eu sempre trago material de expansão de consciência, de autoconhecimento. São pequenas pílulas de um dia de tratamento, mais de conexão. Se você busca ter uma vida melhor, esse é o caminho. Gratidão e até mais!